Olá, muito boa noite, muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais o Estudo Bíblico na noite de hoje. Hoje chegamos um pouquinho atrasados na correria do dia de hoje, que está antecedendo aí o Natal, que deve ser celebrado depois de amanhã. E nós ainda vamos conduzir esse estudo bíblico, estaremos juntos na escola dominical, no culto, e enquanto eu preparo alguns últimos detalhes aqui, a Márcia vai nos conduzir numa música, tá bom, gente? Numa ou duas músicas, tá? Enquanto isso eu vou anotando o nome de quem vai chegando aqui, ok? Sejam bem-vindos. Boa noite para todos, que bom ter vocês aqui conosco nessa noite. Noite que antecede a véspera de Natal, como já foi dito aqui pelo pastor. Imagina a correria que deve estar, porque para a gente hoje foi um dia bem corrido, né? A gente sabe que é só mais um dia, mas é um momento que nós celebramos aí o nascimento de Jesus. E mesmo diante dessa correria de preparativos para as coisas, mas a gente sabe que o mais importante é lembrar que Jesus nasceu. Vamos começar cantando esse cântico. Nas estrelas vejo a sua mão, no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é para mim? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Será que nós conhecemos realmente o significado do Natal? Né? Será que não é só as comemorações, as correrias, entra numa loja, sai em outra e vai ao mercado, né? Se o Natal for somente isso, quer dizer que está faltando o verdadeiro significado, né? Está faltando tudo. Vamos lá? Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele
cantar ainda Deus enviou, tem tudo a ver também com o Natal, não é? Deus enviou o seu Filho amado com o propósito de nos salvar. Vamos cantar, todos conhecem, a maioria pelo menos, mas vamos lá. Quando nós cremos em Jesus e temos a certeza da sua presença conosco, como nós, quando desfrutamos dessa presença tão maravilhosa, meus amados, nós realmente conseguimos assimilar e entender o verdadeiro significado do Natal. A gente sabe que não é somente uma ceia, né? Não é só aí o Chester, o peru de Natal, ou sei lá o que vai entrar no cardápio natalino, mas quando a gente tem essa presença e a certeza de que Ele está conosco, de que somos os seus filhos, com certeza o Natal ele tem um significado muito maior para nós, né? Muito maior do que somente trocas de presentes, do que comes e bebes. O verdadeiro significado é conhecer o Jesus do Natal, esse Jesus que um dia veio ao mundo, que Deus enviou para vir, né, nascer como um ser humano, um bebezinho, teve seu ministério, cumpriu fielmente e está vivo entre nós. Ele vive, posso crer no amanhã. quero aproveitar aqui a presença da Márcia para... Daqui a pouquinho nós vemos aí o versículo que foi proposto para essa semana para nós gravarmos. Enquanto isto, alguns irmãos ainda estão chegando, né? E daqui a pouquinho nós vamos ao nosso estudo bíblico de hoje, que procuraremos conduzir de maneira bem objetiva, em decorrência, meus irmãos, da noite de hoje, que é uma noite diferenciada por causa da semana, na verdade,
que é uma semana diferenciada, imagino eu, quem está saindo do trabalho nesse horário e se preocupa aí com os irmãos, os amigos, os parentes e um monte de coisas que precisam ser preparadas em decorrência do Natal. É incrível, né? Enquanto naquela noite tudo foi tão tranquilo, tranquilo assim, pelo menos o contexto, não de Belém. O contexto de Belém estava terrível, né? Tumultuada, cidade lotada, e não havia lugar nas hospedarias de tão cheias que estavam. Mas foi uma noite tranquila para os pastores, estavam lá cuidando das ovelhas. Foi uma noite tranquila na manjedoura, não é? Não havia fogos de artifício, não havia gente oferecendo mercadoria, gente buscando mercadoria para poder comprar. Maria, José, Jesus, o bebê, né, a criança recém-nascida, os animais que estavam lá, e logo em seguida os pastores que chegaram para adorar Jesus Cristo. Então, diferente, muito diferente da noite de hoje, de ontem, de amanhã, que é véspera de Natal, né? Então, vamos procurar aquietar o nosso coração e vamos procurar ser objetivos naquilo que nós pretendemos falar na noite de hoje. Vamos orar. Feche seus olhos, onde estiver. Nós vamos falar com Deus aqui. Eu quero cumprimentar aqueles que chegaram aqui. Se eu não vir alguém, se eu não mencionar o seu nome, dá uma boa noite para nós aí, tá bom? Então, ó, Beth, sua mãe, Dona Alvina, boa noite. Sempre muito presentes, bem-vindos. Onieres, boa noite. Celso e a sua mãe, Dona Cida, boa noite. Dona Maria de Jesus, Dona Luzia, minha sogra, boa noite. Noel, Elaine, Sidoca, que graças a Deus está melhor, né, Sidoca? Você que não esteve bem aí outro dia, na terça-feira, não é? Nair, seu João Costa, lá de Itanhaém, boa noite a Laís, boa noite Dona Dulce, seu Nilson, também que eu espero que esteja muito bem, melhor também da saúde, o Claudemir, né? Então, esses são os irmãos que pelo menos eu anotei. Maria de Jesus, falou? Dona Maria de Jesus, falei, Gabriel Hernandes, seja muito bem-vindo também. E eu acho que os demais eu já mencionei, pelo menos até agora, tá bom? Se mais alguém for chegando aí, a minha esposa vai anotando, tá bom, gente? Não espero eu hoje, não esperamos grande participação e até compreendemos, como eu acabei de falar, para quem está trabalhando o dia todo e quer comprar alguma coisa, alguma lembrancinha, algum presente para um amigo, para um parente, para alguém chegado, o tempo está se esgotando, né? Até o Natal, dia 25, então o tempo voa, agora todo mundo corre contra o relógio. Mas a nossa preocupação não deve ser esta. Boa noite, a Maria de Jesus, já falei, né? Nair, seu João Costa também já completei. Vamos orar então, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por esta noite, obrigado por nos guardar, nos proteger, nos livrar do perigo, nos livrar de todo o mal. Abençoa-nos, Pai, na noite de hoje, tem misericórdia de nós, fala, Senhor Deus, ao nosso coração e a todos aqueles que conectam a nós, ó Deus, neste instante. Tem misericórdia, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, vamos ao versículo da semana, amor. Vamos lá. Muito bem, meus amados irmãos. Nós estamos aí chegando quase que ao final de 2021 e, como dissemos, na semana passada nós pegamos um versículo de Paulo aos Coríntios, onde Paulo exortativamente adverte-nos que se a nossa esperança, se realmente professamos ter a Jesus Cristo e a nossa esperança está limitada às coisas deste mundo, ao curso deste mundo, nós somos os mais infelizes, né, de todos os homens. E nós procuramos depois colocar esse versículo no modo positivo, porque se a nossa esperança realmente está em Jesus Cristo, com certeza nós seremos bem-aventurados, né, muito mais do que felizes, porque a nossa esperança não morre nunca, jamais, ela nunca morre. E nós resolvemos trazer mais um versículo sobre a esperança nessa semana. Então, nós escolhemos o texto de Salmo 62, o versículo 5. Salmo 62, versículo 5. O texto aí que está servindo de meditação para todos nós.
Salmo 62, 5. Vamos juntos? Ok, Salmo 62, 5. Vamos juntos? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Mais uma vez. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Salmo 62, 5. A nossa alma confia no Senhor, espera silenciosa porque não fica ansiosa, né? Diferente, bem diferente. Que o nosso coração esteja sempre assim, esperançoso, descansando nos braços daquele que nunca falha, daquele que jamais abandona os seus filhos. E é por isso que a nossa esperança está no nosso Deus. Dele vem a nossa esperança. E aí no domingo, se Deus assim permitir, pela escola dominical, às 9 horas da manhã, vamos meditar nesse salmo, né? Tão lindo, o Salmo de Davi, para estarmos aí, ele que nos exorta a confiança. Ok, pessoal, agora eu vou liberar a minha esposa por um momento, para ela poder atualizar aqui a nossa relação, e eu quero também, já com vocês, refletir sobre a pessoa de Jesus. Nós temos, ultimamente, não vai ser necessário, não. Bom, nós temos refletido nos últimos dias sobre a pessoa de Jesus, né? Desde o início do mês de dezembro, os hinos, tudo que nós temos feito na igreja presencialmente tem girado em torno da pessoa e do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E na ocasião de hoje, eu gostaria de refletir com vocês, meus irmãos, amigos e irmãs também, algo que tem a ver com a pessoa de Jesus em termos de exemplo de vida, como nós já estudamos exaustivamente quando nós falamos sobre andar nos passos de Jesus. Estão lembrados? Nós falamos que andar nos passos de Jesus é algo que todo homem, toda mulher, todo cristão deve fazer. Então, não basta comemorar o nascimento de Jesus Cristo e ficarmos naquela ideia da manjedoura, aquela ideia dos pastores, aquela ideia dos magos que vieram do Oriente, do ouro, do incenso, da mirra, né, que foram levados a Jesus na visita que o fizeram. Não basta nós lembrarmos da estrela, né, a famosa estrela que indicou o lugar onde os magos encontrariam Jesus, não é? E aí eles já não estavam mais lá na estrebaria, na manjedoura não, Jesus não estava na manjedoura. Isso aconteceu um tempo depois, curto tempo, mas foi. E tanto é assim que quando Herodes ficou sabendo pelos magos que vinham do Oriente que havia nascido Jesus, o rei dos judeus, Messias prometido do Velho Testamento, Herodes ficou tão enciumado que ordenou, porque ele viu o seu trono ameaçado, e ordenou a matança de todos os meninos, bebês, com menos de 2 anos de idade. Foi uma coisa horrível. E a única ocasião em que isso se deu na história foi nos dias de Moisés. Vocês devem estar lembrados que os hebreus se multiplicavam no Egito e o faraó, com a mesma preocupação, quer dizer, talvez uma preocupação semelhante, talvez não, uma preocupação semelhante. Porque a preocupação de faraó era que os hebreus se multiplicassem e se tornassem uma ameaça para os egípcios. No caso de Jesus, a preocupação de Herodes era que Jesus, sendo o rei, fosse uma ameaça ao seu trono. Então, são situações semelhantes. Por isso, o faraó ordenou a morte, a matança de todos os bebês com menos de 2 anos de idade. E Moisés, como todos sabem, foi poupado por providência de Deus. Então, eu queria que vocês, meus irmãos, amigos, abrissem as suas Bíblias do texto
que nós vimos quando nós estudamos sobre andar nos passos de Jesus, ou seguir os passos de Jesus, melhor dizendo, que é o texto que se encontra lá na primeira epístola de João, no capítulo 2, da parte B do versículo 5 até o final do versículo 6. Então, garanto que a sua Bíblia está aberta aí, né? E, por favor, queira acompanhar-me na leitura deste texto. Diz aqui, vamos ler todo o versículo 5 e depois o versículo 6 também. Aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. 2 pontos. Então, preste atenção no que João está dizendo aqui. Jesus não nasceu para ser apenas ter um dia especial, comemorado como as pessoas fazem hoje. Jesus nasceu por razões de caráter muito mais profundo, né? E aqui nós temos resumidamente, nas palavras de João Evangelista, o motivo porque nós fomos amados por Deus. A resposta que nós devemos dar a Ele é o amor. E aí, amando a Deus, o que João nos diz aqui? Como é que nós sabemos que nós andamos em Cristo, que nós vivemos em Cristo? João diz, nisto sabemos que nós estamos em Cristo, ou vivemos em Cristo. 2 pontos. Aquele que diz que permanece nele, em Cristo, esse deve também andar assim como ele andou. Então, quem conhece a história de Cristo sabe que Jesus, o seu ministério, as ênfases maiores vão começar a partir, digamos, do dia em que ele foi ao Jordão para ser batizado. Depois disto, ele foi ao deserto para ser tentado pelo inimigo durante 40 dias. A única aparição que nós temos nos evangelhos de Jesus antes de dar início ao seu ministério foi aos 12 anos de idade, quando ele e seus pais foram até Jerusalém, e ele foi, assim, quando seus pais já retornavam para casa, Jesus não estava entre eles. E eles ficaram preocupados sem saber onde encontrá-lo. E quando procuraram, foram achá-lo entre os doutores, falando de coisas que estavam muito além de um pré-adolescente, porque ele tinha 12 anos de idade. Então é a única ocasião em que nós vemos Jesus antes de iniciar o seu ministério, entre o seu nascimento e o início do seu ministério terreno, né? E é interessante que quando Maria e José encontram Jesus e eles lhe dizem, não é? Poxa, por que você assim se separou da gente? Ficamos preocupados. É claro que eu estou aqui parafraseando, né? Jesus respondeu, vocês não sabiam que eu tenho que cuidar das coisas do meu Pai? E o texto bíblico diz que Maria guardava tudo isso no seu coração. Então é o único momento em que nós vemos Jesus aparecendo aí no cenário. Depois disso ele reaparece, aí sim, quando João Batista está pregando como precursor, aquele que havia de preparar os caminhos de Jesus. Jesus vai até o Jordão para ser batizado. E João, inclusive, volta-se para Jesus e diz assim, eu é que deveria ser batizado, né? Não você. Eu deveria ser batizado por você, não você por mim, né? Então, Jesus diz, eu vim para cumprir a lei. E então, cumpre-se o que está escrito. Jesus em tudo foi obediente nos mandamentos, inclusive se submetendo ao batismo, embora nele não houvesse pecado, para cumprir o significado do batismo, que é de fato a purificação dos nossos pecados. Muito bem, vamos caminhando então. Depois que nós estudamos exaustivamente o texto que aborda sobre
andar nos passos de Jesus, eu resumo aqui alguns pontos fundamentais que foram objeto da nossa análise durante este ano. Eu não sei se pegou algum tempo do ano passado, não, porque nós tivemos vários temas baseados na pessoa de Jesus. Falamos sobre a paciência de Jesus, falamos sobre a bondade de Jesus, falamos sobre a santidade de Jesus, falamos sobre a humildade, enfim, nós falamos sobre várias qualidades que havia e que há na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no primeiro momento, eu vou resumir aqui um pouco do que nós falamos no maravilhoso chamado que Jesus Cristo fez a todos aqueles que ele quis chamar. Você vai falar assim, mas como assim ele quis chamar? Ora, se Jesus não quis chamar o Joaquim, o Pedro e o Manuel, ele chamará por que razão? Me dá um motivo para Jesus chamar todas as pessoas indiscriminadamente. Mesmo que nós tenhamos, lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 a 30, e é o texto que eu vou começar com ele aqui, viu, gente? Mateus 11, 28 a 30, quando Jesus diz, vinde a mim todos vós os que estáis cansados. Então, se Jesus e de fato ele é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, e tem poder para dizer, para ordenar ao mar que se acalme, ao vento que se acalme, ele tem poder para dizer ao homem, dar uma ordem ao ser humano, criado à sua imagem e semelhança, e o ser humano, por sua vez, vai obedecer a sua voz. Então, se Jesus diz assim, Joaquim, venha até mim, o Joaquim irá até ele. A propósito, Jesus deu uma ordem para alguém que já tinha morrido fisicamente, não espiritualmente, né? Embora Jesus também chame, e esta seja a sua missão, até o último dia da nossa vida, continuar chamando pessoas que estão fisicamente vivas, mas espiritualmente mortas. Jesus chamou um homem da morte para a vida. Aquela história clássica que nós encontramos na Bíblia de Lázaro. Jesus disse a Lázaro, ele estava morto, Jesus diz, Lázaro, vem para fora. Ele estava morto, Lázaro saiu da sepultura, que tinha pedra, eles haviam tirado a pedra, ele estava todo enfaixado, Jesus mandou, tirai a faixa, desatai-o e deixai-o ir. Então, a palavra de Jesus tem poder de palavra de Deus. Aquela palavra que está lá no começo de Gênesis, que diz, haja luz. E houve luz. Haja separação entre águas, e houve separação. Né? Deus, então, na pessoa de Jesus, desde a eternidade, sempre deteve o poder de ordenar e as coisas acontecerem de acordo com a sua vontade, não de acordo com o que nós queremos ou o que nós esperamos que ele faça. Tudo o que acontece no mundo nós aprendemos é de acordo com a vontade de Deus. Então, se Jesus diz, Pedro, venha a mim, o Pedro virá. Ele ouvirá a voz de Jesus e virá, porque não é ninguém menos do que Deus ordenando-o a que venha. Então Jesus diz lá em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Disse Jesus, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, concluiria, é uma questão até muito óbvia. Quando Jesus veio, no primeiro capítulo de João, está claro que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. E sendo Jesus Deus, que do nada criou tudo, que de repente disse haja luz e houve luz, agora Jesus vem
Se ele se dirige ao ser humano e dá a ordem para que ele venha até ele, me dê uma razão para que este homem não venha. Aí alguém poderia dizer assim, porque o homem tem o livre-arbítrio, porque é diferente da criação, do sol, da lua, das estrelas, do mar, do vento. Olha, mesmo que o homem fosse dotado como Adão e Eva foram do livre-arbítrio de permanecer sem pecado, mesmo Adão sem pecado e Eva sem pecado, eles não eram donos da sua própria vida. Eles estavam debaixo do governo de Deus. Tanto é assim que quando, mesmo sendo perfeitos e sendo dotados eles, Adão e Eva, de livre-arbítrio, desobedeceram a Deus e Deus simplesmente poderia ter dito assim, eles utilizaram do seu livre-arbítrio. Eles fizeram uso da liberdade de escolha que eu lhes dotei. Mas não foi isso que aconteceu. Em nenhum momento Deus justificou o pecado de Adão e Eva baseado no livre-arbítrio que lhes foi conferido. Não. Então, depois que eles caíram, em qualquer outra passagem da Escritura, embora a expressão livre-arbítrio não esteja nem lá em Gênesis aplicada a Adão e Eva, nós não vamos encontrar em nenhum outro lugar mostrando que eu e você temos uma liberdade tão grande que se Deus chegar até nós e nos der uma ordem, nós temos força e poder suficiente para dizer não, quanto a mim não, em mim o Senhor não manda. Eu faço o que eu quero. O meu destino eu escolho. Eu decido o que eu vou ser. Eu decido até quando vou viver. Eu decido tudo a respeito de mim mesmo. Todos nós sabemos que não funciona assim. É óbvio. Porque tudo está nas mãos de Deus. Então, se Deus em Jesus vem cheio de autoridade e diz ao pecador que vem até ele, qual é a conclusão que qualquer um de nós haverá de chegar, sendo Jesus Deus encarnado? Ele irá. E Jesus diz isso de modo muito claro, quando ele afirma, todo aquele que o Pai me der, este virá a mim. E aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E no mesmo contexto, Jesus diz, ninguém, preste muita atenção, ninguém virá até mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então nós pegamos o capítulo 1 de João e observamos o que está escrito lá, quando João diz assim, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, falando dos judeus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A questão é, onde está o mérito, o merecimento? Onde está o poder de ir até Deus e se tornar seu filho? João responde, deu-lhes o poder de serem feitos. Está na voz passiva, serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, por onde quer que nós queiramos fugir para encontrar no homem uma razão para dizer assim, não, Jesus veio e muitos o não receberam, mas outros abriram os braços e disseram, eu quero Jesus. Não é bem assim. Na realidade, desde Adão, a queda dos nossos primeiros pais, a tendência de todos os que nasceram nunca foi de buscar a Deus. Olhe lá em Romanos, no capítulo 3. Deus, olhando dos céus à terra, não viu um justo sequer, citando o Salmo, né? Eu digo, Paulo citando o Salmo no capítulo 3 de Romanos. Deus, olhando dos céus à terra, disse, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Todos a uma extraviaram, se fizeram inúteis. Então é uma citação. O que Paulo está dizendo ali? Que o homem entregue ao seu próprio capricho, aos seus próprios cuidados,
nunca virá, nunca veio, não virá agora e não virá no futuro a Jesus, não, porque entrega os seus caprichos agora. O homem não quer buscar a leitura da Bíblia, o homem não quer falar com Deus, nem sente necessidade ou vontade de falar com Deus. O homem não vai procurar igreja. Não, o homem não sente necessidade de igreja. Sem Jesus e sem Deus no seu coração, ele está definitivamente morto. Então, do que é que o morto sente vontade? De nada. De que culpa o morto sente? Nenhuma. Porque ele está espiritualmente morto. A não ser que Deus venha e trabalhe no seu coração, ele dê vida, ele não sentirá qualquer necessidade de vir a Cristo. Então, primeiro momento que nós devemos aqui enfatizar de tudo que nós já falamos a respeito de Jesus, é que vir a Jesus é um maravilhoso chamado, é uma maravilhosa vocação. Os apóstolos tinham cada um a sua profissão antes de ouvir Jesus chamá-los pelo nome, e os textos bíblicos mostram que eles deixaram tudo para seguir a Jesus Cristo. Foi esta a atitude deles, porque quem é que estava chamando? O Filho de Deus, o Deus encarnado. E quando Deus chama, ninguém pode resistir à sua vontade. Então, isso é o que nós enfatizamos, de algum modo, em todos os nossos estudos, de uma maneira muito bem sucinta agora. Entretanto, nós também enfatizamos que vir até Jesus, que seguir a Jesus, que andar de acordo com Jesus, que viver de modo semelhante a Jesus Cristo é um dever, é um compromisso. Está no texto que nós acabamos de ler, né? Então nós vamos lá, só para lembrar o texto que nós lemos aqui, para que fique muito bem gravado na nossa mente. Se você tem dificuldade para localizá-lo, está no final da Bíblia, você pega Apocalipse e imediatamente você chega a João. 3ª, 2ª e 1ª de João. No capítulo 2, então diz lá, nisto sabemos que estamos nele. 2 pontos. João vai dar a resposta. Como é que você sabe que você está em Cristo? Como é que você sabe que você é mais do que um comemorante, alguém que celebra, que comemora? Eu acho que a palavra é comemorador, né? Deve ser. Eu não sei. Comemorante é que não deve ser, então deve ser comemorador mesmo. Ó, como é que você sabe que você é mais do que uma pessoa que celebra, que comemora o nascimento de Jesus? Como você saberá? Então, João te dá a resposta no versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Então, o que todo cristão deveria ter em mente é que quando Jesus chama, Jesus não chama para dizer apenas assim, ó, estava no mundo, eu tinha assim, uma outra visão da vida, mas agora não, agora eu sou um cristão, ok, estou salvo, vou entrar no céu, né, um dia. E aí alguém diz, se Deus quiser, bom, aí já complicou tudo, né? Porque quem afirma que entrará no céu, não diz se Deus quiser, ele tem convicção, é claro que é de acordo com a vontade de Deus, mas ele não coloca na condicional, porque ele já tem certeza de que Deus o chamou, que foi o nosso primeiro ponto aqui. E baseado na certeza de que Deus o chamou, ele agora terá o segundo entendimento. Para que Deus o chamou? Para viver a imagem e a semelhança do Senhor Jesus Cristo. Como? Vivendo o caráter de Jesus, demonstrando as qualidades de Jesus. E eu mencionei algumas delas aqui, quando falei de humildade, quando falei de mansidão, né? Quando falei do amor, falei da bondade de Jesus. Então, tudo isso mostra o objetivo para o qual Jesus Cristo nos chamou. Jesus não nos chamou para nós irmos a uma igreja e nos
ajoelharmos diante de um banco e orar uma vez por ano. Jesus não nos chamou para ir a uma igreja quando é a ocasião de casamento de alguém apenas. Jesus não nos chamou para ir a uma igreja quando alguém está sendo batizado. Jesus não nos chamou para ir a uma igreja quando há uma celebração, uma comemoração de qualquer outra natureza. Jesus nos chamou para ser a igreja em todos os dias e em todos os momentos da nossa vida. Então, às vezes eu digo para alguns irmãos assim, eu respiro igreja. É claro que às vezes eu digo isso no contexto pastoral, né? Como pastor, a gente respira a igreja, é verdade, porque onde nós estamos, a igreja não sai de nós e nós não saímos da igreja mentalmente, no coração, né? Os nossos anseios, os nossos anseios, os nossos propósitos, os nossos objetivos, os nossos sonhos, tudo envolve a igreja. Mas a realidade é que essas aspirações, elas não devem ser parte apenas da vida pastoral, não. É claro que de um modo diferenciado, Jesus chamou todo cristão para respirar igreja, porque ele é a igreja de Cristo. Então Jesus não chamou o crente para em ocasiões determinadas durante o ano estar na igreja, mesmo que seja todo domingo, uma vez por semana, mesmo que seja 2, 3, 4, quantas você puder imaginar aí. Não! Jesus nos chamou para ser igreja e não para estar na igreja. Então é um compromisso. É mais do que um privilégio, é uma responsabilidade, porque a igreja está no mundo, mas ela não é o mundo. Então ela está no mundo para mostrar que o reino de Deus já existe. Ainda que não fisicamente, ainda que não visivelmente, no aspecto pleno da palavra, mas ele já existe. Jesus Cristo já reina sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Entretanto, há um mundo que luta contumazmente contra o reino de Jesus Cristo. Desde sempre foi assim. Desde a queda, né, o mundo vem lutando contra o reino e é em favor de um império maligno que luta contra o reino de Deus. Então o mundo se submete a este império e se entrega a vários tipos de solução, de pecaminosidade, porque o mundo não se sente comprometido com Jesus. Não. Agora é época de Natal, as pessoas vão usar o nome de Jesus mais do que em qualquer outra época do ano. Agora na época do Natal, as pessoas vão brindar a Jesus. As pessoas vão comer comidas iguarias diferentes, diferenciadas das outras que se come durante o ano inteiro, mais do que o arrozinho com feijão. Uma mesa farta para muita gente, não para todos, para muita gente. Por quê? Porque é Natal. Vamos trocar presentes, é Natal. Não é? E aí muita coisa se faz agora em nome de Jesus. E como será que Jesus olha para nós em condições assim? Quando nós reservamos um momento específico e depois daquele momento nós nos lembramos de nós e dos nossos interesses enquanto ao reino de Deus. Nem no Natal a gente pensa no reino de Deus, estou pensando em mim. O que eu quero ganhar de presente? O que eu quero no Natal? O que eu quero que Deus faça para mim no Natal? O que eu quero que Jesus faça para mim nesta ocasião tão maravilhosa? Então veja, eu quero colocar-me no lugar do Senhor, daquele que é o rei, daquele que está sentado no seu trono. É a tendência do homem fazer com que Deus o sirva em vez de ele servir a Deus. Então a igreja não tem este entendimento. O mundo tem. Agora é uma pena que na igreja visível nós tenhamos um grande número de pessoas que têm também esta visão. Então muita gente que ao longo do ano
frequenta a igreja, né, canta em nome de Deus, etc., ainda não teve o coração tomado pelo Espírito Santo e ainda não é essencialmente igreja de Cristo. Como é que eu vou saber isto? João responde: nisto nós sabemos que permanecemos nele. Se nós andarmos, a resposta é simples, se nós andarmos como ele andou. Então é mais do que um privilégio, é uma obrigação. Não é? Eu me lembro de haver citado para vocês uma palavra de William Hendrickson, falando sobre esta obrigação, sobre esse dever, este compromisso de andar como Jesus Cristo. Diz aqui o seguinte, William Hendrickson avaliando uma das passagens em que o apóstolo Paulo enfatiza a necessidade de nós sermos semelhantes a Jesus. O apóstolo Paulo nunca proclamou um Cristo que era Salvador sem ser um modelo, um exemplo de vida para mim e para nós. Não. O apóstolo Paulo nunca, o grande pregador apóstolo Paulo, nunca pregou o Cristo que era um exemplo sem ser um Salvador. As duas coisas estão juntas. Então a palavra de Jesus quer dizer Yahvé salva, né? O Senhor salva. Então quer dizer Salvador. Mas veja, quem prega o Evangelho nunca prega a salvação sem mencionar a questão do exemplo, a necessidade de nós sermos imitadores, seguidores, termos na nossa vida o caráter de Jesus implantado em nós. Então nós vimos que isto é um dever. Então se eu digo Jesus é o meu Salvador, então que eu prove, que eu demonstre que ele é. Como? Vivendo como ele viveu. Nas palavras de João, andando como ele andou. Nisto sabemos que nós permanecemos nele. Como? Aquele que diz que permanece nele, este também deve andar como ele andou. Então, este eu me lembro foi um dos grandes destaques que nós colocamos aí. E nós temos vários textos, além da primeira epístola de João. Lá em João 13:15, o próprio Senhor Jesus diz: eu vos dei o exemplo para que como eu fiz, vocês, ou para que como eu fiz, façais vós também. Eu disse, eu vos dei o exemplo, então para concordar aqui gramaticalmente, para que como eu fiz, Jesus continua dizendo, façais vós também. O apóstolo Paulo, nesta mesma linha de raciocínio, aos Filipenses diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tenha em você o caráter de Jesus. Tome tendência. Pare de ser apenas um frequentador de igreja. Pare de ser um comemorador de natais. Pare de ser um trocador de presentes. Seja muito mais do que isto. Olhe para Jesus, aprenda quem é Jesus, para poder viver como Jesus. E aí todo o resto vai ganhar algum sentido. Pedro também não deixa por menos, né? Pedro é um texto clássico que eu cito muitas vezes na igreja e para a igreja, onde ele diz que Cristo sofreu em nosso lugar, nos deixando exemplo para nós seguirmos os seus passos. Então vamos lembrar de tudo que nós falamos sobre Jesus. Nós lembramos que ele não veio ao mundo e nasceu lá como um bebê, para nós agora nas cantatas de Natal, como é muito bem feito, é claro, todos que se unem para isso estão fazendo bem, não deveria ser diferente, esta época deve ser lembrada mesmo, e Jesus deve ser celebrado e comemorado, exaltado como Filho de Deus, que nasceu naquela humilde manjedoura, sem dúvida nenhuma. Mas Jesus não veio ao mundo só para isto. Jesus veio para chamar outros, para darem continuidade ao trabalho que ele começou. E aqueles que vão continuar o trabalho que começou
devem também andar como ele andou. Mas nós não paramos por aí. Isto não é algo que as pessoas fazem enfadonhamente. Mas viver como Jesus é um negócio complicado, é difícil. O mundo tem muitas coisas atrativas, vão dizer várias pessoas. É verdade, o mundo tem muitas coisas atrativas. Entretanto, andar como Jesus é também uma paixão. Eu sou apaixonado pelo Evangelho. Essa afirmação que estou fazendo eu aqui é de um modo generalizado, né, gente? Todo cristão vai dizer assim: eu estou apaixonado pelo Evangelho. Eu anuncio o Evangelho porque eu estou apaixonado, né? Então, não há, meus irmãos, que pensar de maneira diferente, não. Quem conhece o Evangelho está tão envolvido com o Evangelho que tem orgulho de ser chamado cristão. Está apaixonado pelo Evangelho, faz com alegria a vontade de Deus. Nas palavras do salmista, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como o meu tempo está correndo aqui, pelo que eu estou vendo, né? Então, em último lugar, para ser assim, bem objetivo, naquilo que nós falamos sobre Jesus Cristo, este é o destino de todo cristão. Como da mesma maneira como Deus destinou cada criatura para um fim específico, Deus também chama o cristão com um propósito claramente posto na Escritura, que é o que nós vimos lá em Romanos 8, 29, né? Onde Paulo, o apóstolo, diz assim, né? no versículo 28, que é o mais conhecido, nós mencionamos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E lá então, na sequência, eu vou fazer questão de ler aqui este texto para vocês, no versículo 29, para que nós nunca nos esqueçamos. Que bem é este? O que está escrito lá? Romanos 8, 29, está aqui. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Qual é o propósito? Está aqui, predestinou e destinou antes para serem conformes à imagem do seu Filho. Eu tenho que terminar, lamento, né? O assunto é profundo, é maravilhoso, é extraordinário, mas eu vou terminar com essas palavras. Deus nos chamou, Deus nos deu exemplo de vida e Deus estabeleceu como alvo sublime de todo cristão ser a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Então eu encerro a nossa reflexão de hoje rogando a Deus que Ele nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nós. Mais um Natal está chegando aí, 2021, e agora é a nossa vez de relembrar tudo que nós já falamos, pelo menos recentemente, acerca de andar como Jesus também andou. Senão, Natal não faz sentido. É mais uma festa, que é uma das festas mais comemoradas no mundo todo, mas não deixará de ser apenas mais uma festa. Para o cristão, nunca será apenas uma festa. Para o cristão, será a razão de ser da sua existência, da sua vida, da sua passagem por este mundo. Que Deus misericordiosamente nos abençoe e nos ajude. Amém. Eu vou chamar a minha esposa para me ajudar. Vamos cantar mais um cântico, amor. Eu tenho um minutinho aqui, para terminar e encerrar o nosso estudo de hoje cantando. E aí eu vou pedir à minha esposa que cante comigo, né? Vamos agradecer a Deus pela vida de Cristo, pelo seu nascimento. Não sei se você pensou em algum cântico enquanto eu falava aqui, amor. Não. Nada nos impede de cantar Nasce Jesus, é noite de paz. Noite de paz. Eu posso tocar. Só que eu não lembro de cor a letra, não. Pega aí no celular aí, ó. E vamos cantar. Pera. Muita hora nessa capa. Vou pegar
colocar o aqui. Ayla, sua Bíblia tem Inário? Tem. Beleza, maravilha. Pera. Noite. Eu estou operando. Hino de número 243. Quem tem Inário aí, abram, por favor. Opa! Que tal eu tirei? Lá, né? Não, é aqui, ó. Vamos lá? Noite de paz, Vai lá. noite de amor, tudo dorme derredor, entre os astros que espargem a luz, proclamando menino Jesus, brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Vou cantar a segunda. Noite de paz, noite de amor, nas campinas ao pastor, lindos anjos mandados por Deus, anunciam as novas dos céus. Nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador. Nós juntos, vamos lá? Noite de paz, noite de amor, oh, que belo resplendor, ilumina o menino Jesus no presépio do mundo, eis a luz, sol de eterno fulgor, sol de eterno fulgor. Bom Natal para todos, que Deus abençoe a vida de cada um. Nós vamos orar agora. Eu vou pedir a Márcia que nos conduza nesta oração. Depois eu despedirei aí dos irmãos que entraram, que nos acompanharam e estão conosco até agora. Vamos orar. Senhor, obrigada por tua palavra, ó Pai. Muito obrigada pelos teus ensinamentos. Obrigada, Senhor, porque mesmo o Senhor sendo tão grande, ó Deus, que a ponto de não ter, ó Deus, não terem palavras para descrever quão grandioso é o Senhor. Mesmo assim, o Senhor se mostra a nós. Nós temos a oportunidade de conhecer-te, Senhor, através da tua palavra. Obrigada. Obrigada, Senhor, pelo Natal. Obrigada porque para nós, ó Deus, tem um significado muitíssimo importante, muitíssimo especial. Comemoramos, ó Deus, esse marco para toda a história da humanidade, ó Deus, que foi a vinda do teu único filho ao mundo em forma de homem, ó Deus, mesmo assim, perfeito, majestoso, que cumpriu o seu ministério, ó Deus,
e fez, ó Deus, uma obra maravilhosa que foi a salvação que alcançou os nossos corações. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor Jesus vive em nós, não mais como um bebê naquela humilde manjedoura, mas o Senhor vive como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada pelo Natal, pelo teu nascimento, o nascimento de Jesus aqui ao mundo. Nós te agradecemos e suplicamos, ó Deus, que o Senhor continue a abençoar todos os teus filhos espalhados pelo mundo inteiro. Abençoe a todos que estiveram conosco nesta noite, cada família, que a tua graça seja derramada sobre cada lar, ó Pai amado. Abençoa. Abençoe aqueles, ó Deus, tenha misericórdia daqueles que passam por problemas, ó Deus, famílias que estão sendo desfeitas. Senhor Deus, tenha misericórdia de cada um, alcance cada vida e cada lar, ó Deus, e nos dê, Senhor, momentos agradáveis, não somente de ceia, de comunhão, ó Pai, de confraternização, mas que o foco principal, que é o nascimento do Senhor Jesus, esse sim jamais seja perdido, ó Deus, dos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora eu vou me despedir daqueles que chegaram aí, né? E vamos ver lá quem é que está conosco. Tem gente chegando ainda agora aqui, ó. Eu vou dizer boa noite no sentido de despedir. É boa noite, olá, como vai? E boa noite de despedir, né? Olha, então eu desejo, como já falei, desejamos, né, minha esposa e eu, um bom Natal aqui para todos vocês. A Beth, Dona Alvina, o Ronieres, que deverá estar conosco em breve, Celso Couto, sua mãezinha, Dona Cida, Dona Maria de Jesus, ela ia fazer uma operação, já fez? Isso, ela fez o cateterismo no dia 8, nós oramos e agora ela precisará se submeter a uma angioplastia. Tá bom, minha Estamos orando. Espero que vá tudo bem, viu, Dona Maria? Continuaremos em oração. Dona Luzia, que Deus a abençoe também, deveremos vê-la muito em breve, se Deus quiser. Noel, Deus abençoe muito sua vida, meu irmão. Elaine, Sidoca, Ariane, Nair, seu João Costa, Dona Nair, seu João Costa, lá de Itanhaém. Quem sabe a gente não se encontra em breve também, hein? Pode ser, né? Nossas férias estão chegando. Vão orando aí. Laíse, feliz com a sua melhora, minha irmã. Que susto que você deu na gente aí, hein? Fica firme. Deus abençoe muito sua vida. Dona Dulce, seu Nilson, casal 10, né? Nota 10, sempre presente. Claudemir, Gabriel Hernandes, Deus abençoe. Presbítero Beto, Dona Dice. Até a Lilica entrou aqui hoje. Sandra, Deus abençoe muito sua vida, minha irmã. E ao Paulo, a Julinha e ao Pedrinho também. E aqui? Já tá. Júlia Quinelato, Pedro Henrique, Ana Lúcia Nof. A Ana Lúcia é irmã da Estoca, né? Dolorinha e o Diácono Sebastião, também lá de Itanhaém. Lili, minha prima. Essa é a Williane, prima da Dona Elzíria Graciano, Persília Ramos, Sueli Mirtes, Dona Zilda, Presbítero Elias Feitosa. Eu não citei o seu nome, eu peço perdão, porque talvez de repente você não pôs aí um oi, olá, boa noite. Se você pôs algum motivo, algum pedido de oração, eu não fiquei observando, viu, gente, hoje. Porque foi o estudo bíblico. Então, quando é reunião de oração... Mas mesmo assim, se na quinta-feira surgir algum motivo de oração, a gente vai anotar. Porque antes de dormir aqui em casa, a gente vai orar. Sempre. Não podemos dormir sem falar com o nosso Deus. E aí, nós vamos ver se houver algum pedido aqui. Nós vamos colocar diante do nosso Deus, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Um bom Natal, como eu já disse. E domingo, 9 horas da manhã, com a graça de Deus, estaremos reunidos presencialmente em escola dominical. Falar em presencialmente, vamos continuar orando lá pela Espanha, né? O reverendo Daniel Caus pediu, então eles tiveram que fechar. Na terça-feira nós comentamos, né? Tiveram que fechar a igreja, tinham preparado um culto, né? Da Natal, teatro, cantata, e infelizmente não puderam se reunir ali presencialmente.
É isso aí. Que Deus tenha misericórdia daquele povo lá da Espanha e de nós também, né? Sejamos prudentes aí. Cuidado aí, gente. Nessas festas. Não deixa de usar máscara não, tá? Continua usando álcool em gel aí também, se higienizando, tomando todos os cuidados, para que a gente não tenha que viver de novo toda aquela agrura, todo aquele sofrimento que a pandemia nos trouxe nos últimos 2 anos. Tá bom, gente? Fiquem com a imagem da minha esposa, porque eu vou desligar aqui, concluindo nossa imagem. Deus abençoe a todos e até breve.